conhece alguém que tem medo de falar em público? Tem medo de fazer uma apresentação de trabalho? De comer na frente dos outros? E às vezes até medo de andar num corredor do shopping? Nesse vídeo nós vamos falar sobre fobia social ou, como é chamado atualmente, transtorno de ansiedade social. Se você não me conhece, eu sou Gabriela Modesto, terapeuta especialista em psicopatologia e saúde mental. O transtorno de ansiedade social é caracterizado pelo medo ou ansiedade relacionados a determinadas situações sociais ou de desempenho. E aí, o que acontece? Essas situações são frequentemente evitadas ou, quando a pessoa tem que passar por essas situações, elas causam um enorme, gigantesco desconforto. E eu gosto de começar falando que a gente tem uma diferença entre uma pessoa introspectiva, uma pessoa tímida e uma pessoa com transtorno de ansiedade social. Por quê? A pessoa introspectiva, ela tem uma preferência de ficar sozinha. Ela gosta mais de ficar no mundo dela, com os pensamentos dela. Então, ela gosta mais de curtir um livro, de fazer uma receita na cozinha, de fazer um artesanato. E para ela, é um grande esforço, exige muita energia dela quando ela está com outras pessoas, quando ela está numa festa, num evento, quando ela tem que conversar. Só que ela consegue fazer isso. Isso não é um sofrimento, isso não causa medo nessa pessoa introspectiva. Isso é um desgaste de energia. Então, ela vai lá, mas depois ela precisa ficar um tempo sozinha para recuperar a energia dela. Então, ela prefere ficar sozinha. É diferente da pessoa que é tímida. Então, a pessoa que é tímida, ela já tem ali um sinal de insegurança. Um tímido pode se tornar uma pessoa que tem fobia social, transtorno de ansiedade social? Pode. Porque a timidez já é uma insegurança. É uma insegurança, tem um medinho, mas a pessoa consegue enfrentar na maioria das situações. Ela evita uma ou duas vezes, mas aí ela encontra coragem e vai lá e faz. Agora, na fobia social, que é o transtorno de ansiedade social, este medo, ele é exacerbado, ele é exagerado, ele é desproporcional às consequências negativas daquilo. Então, o ponto central no transtorno de ansiedade social é esse medo do julgamento, eu chamo de hipervalorização da opinião dos outros. Então, a pessoa se sente avaliada, analisada, julgada, e ela tem muito medo de causar uma impressão negativa. Eu trouxe aqui as situações mais comuns que aparecem para a gente no consultório que indicam um transtorno de ansiedade social. Falar em público, apresentar-se perante um público. Seja apresentar um trabalho na escola ou um projeto mesmo no trabalho, seja ler o trecho de um livro na igreja, por exemplo, seja cantar no coral, mas estar em evidência. Essas situações que trazem evidência, todo mundo vai estar olhando para aquela pessoa, pode causar um desconforto gigantesco. Um dos sinais ocultos de ansiedade social é a vergonha, a dificuldade de comer na frente de outras pessoas. Conhecer novas pessoas, ter uma conversa, um medo, principalmente ter uma conversa mais íntima, aquela coisa de ter que responder, e se eu falar alguma coisa errada, e se eu falar alguma besteira, assinar um documento na frente de testemunhas, e até mesmo usar o banheiro público. Algumas pessoas, elas vão ter essa ansiedade social, essa fobia social em uma situação específica. Então, a pessoa não usa banheiro público em lugar nenhum. Aí ela pode estar morrendo de vontade de fazer xixi, inclusive ela pode até ter infecção urinária de repetição. Ela pode estar morrendo de vontade de fazer número 2, de fazer cocô, e ela não vai, ela tá com diarreia, isso causa um desespero realmente nessa pessoa, porque ela não consegue, ela evita. E pode ser uma pessoa que ela vai ter medo de falar em público, e ela também vai ter medo de comer na frente das outras pessoas, e ela também vai ter medo de ir frequentar o banheiro público. Ou às vezes até de frequentar o banheiro na casa de outras pessoas. Qual o ponto central aqui que a gente precisa entender? O medo dessa pessoa tá ligado ao quê? A hipervalorização do que os outros vão pensar. Então, ela tem um medo enorme de causar uma má impressão, porque ela se sente julgada, analisada, avaliada o tempo todo. E ela tem uma sensação de que ela precisa ser perfeita. Na dúvida, se ela vai conseguir ser perfeita ou não, porque ela não tem esse controle do que os outros vão pensar sobre ela evita esse tipo de situação. Então, a pessoa que tem medo de usar o banheiro público, ela tem que fazer coisas rapidinhas, ela não vai poder passar um dia inteiro fora. Ou se ela passa, ela não consegue ir no banheiro. Aí ela segura o xixi durante um dia inteiro. É um sério problema. Pode ser uma pessoa que, de tanto segurar ali o número 2, o cocô, ela pode ter uma constipação intestinal, que é algo extremamente ruim, não só porque é desconfortável, mas porque isso também pode afetar a saúde mental. Porque a gente sabe hoje que a gente tem o eixo intestino-cérebro. Então, as pessoas que também ficam segurando o tempo demais o número 2, pode estar exacerbando este problema de ansiedade. Como é feito o diagnóstico de transtorno de ansiedade social? Ele é feito por um médico psiquiatra ou um psicólogo. Então, se um outro médico falou para você,
ginecologista, clínico geral, endócrino, você precisa procurar um psiquiatra para fazer avaliação diagnóstica. Mesmo que esse médico entre com um antidepressivo leve, mas é importante porque é o profissional mais indicado, mais adequado, ele estuda muito psicopatologia. Por exemplo, eu sou terapeuta e eu sou especialista em psicopatologia, mas eu estudei isso pouco na faculdade. Foi na especialização é que eu estudei mais a fundo. Tá? Então, nem todo profissional da saúde mental, inclusive, deveria saber, mas nem todo profissional da saúde mental tem realmente essa qualificação para fazer o diagnóstico. Mas sim, o médico, psiquiatra e os psicólogos estão habilitados para fazer o diagnóstico de transtorno mental. Mas como que é o diagnóstico? Essa pessoa precisa estar com esse sofrimento exagerado, ou seja, uma coisa é você ter medo, você tem um câncer e você tem medo de morrer. Ele está ligado ali àquela circunstância. Agora, outra coisa é você ter medo de falar numa reunião do trabalho com outras pessoas que você vê todos os dias. Percebe que é desconexo? Isso não quer dizer, olha que importante, que não é que aquilo é bobeira, que a pessoa está com frescura. Não. Pelo contrário, para a gente que é profissional, isso é um forte indicativo de que ela precisa de ajuda. Porque é muito fácil quem está de fora, quem não sente isso, fala assim, isso é frescura, imagina, você vê aquele povo todo dia, agora está com medo de falar numa reunião. Para aquela pessoa é diferente, é uma situação diferente e ela tem muito medo dessa avaliação desse medo do julgamento. Então, além desse medo, a pessoa precisa apresentar esses sinais e sintomas, esse medo exaustivo por mais de 6 meses, porque muitas vezes é uma fase da vida que aquela pessoa está se sentindo mais insegura e que depois passa. Então, mais de 6 meses. Normalmente diz respeito a mais de uma situação dessas que eu falei, mas pode ter outras evidências também. Então, ela pode ser uma pessoa que ela só tem medo de ir no banheiro público. Só que esse medo é muito grande. E ela, inclusive, não vai nem no banheiro da casa da avó. Ela só vai no banheiro da casa dela. Então, é um ponto que a gente vai analisar depois dentro da consulta de diagnóstico. A gente avalia também se essa situação acontece especificamente num determinado ambiente ou se são vários. Dá um exemplo. A pessoa tem medo de falar, de apresentar um projeto na reunião de trabalho, mas ela não tem medo de ler um livro na frente da igreja. Pô, a gente já vai entender. Não são em vários ambientes, é em um só. Então, muitas vezes esse medo, essa insegurança está relacionado ao ambiente e não à fobia social. Mas a gente sempre tem que fazer essa análise, porque a gente vai fazer várias perguntas para entender esses contextos. Um dos critérios principais é a gente entender, investigar se o ponto central dessa pessoa, o medo dela não é em falar em público, mas é do que as pessoas vão pensar se ela cometer algum erro falando em público. Então, percebe que não é a situação em si, o que causa medo é de pensar na possibilidade de eu errar, do que as pessoas vão falar de mim, de como elas vão me julgar, do que elas vão pensar sobre a minha pessoa. E qual é o problema disso? Causa muita angústia, causa medo, pode causar sinais de ansiedade como palpitação no peito, aumento aquela respiração ofegante. Pode também a pessoa ter aquele suor intenso nas mãos, a axila, né? Ficar aquela pizza quando ela vai fazer alguma coisa e deixar ela muito nervosa, muito estressada. Ela pode também sentir aquela tensão tão forte que depois vem um tremorzinho leve, que é uma fadiga, né? É uma pequena fadiga muscular. A pessoa ficou muito tensa e, ai, nossa, eu tô tremendo. Aí a pessoa acha que tem um problema neurológico. Não, não é. É uma consequência aí de uma série de situações que a ansiedade desenvolve no nosso corpo. Pode aparecer, principalmente, aquela vermelhidão. Então, a gente fala, né, o rubor. A pessoa fica vermelhinha aqui na bochecha. Muitas pessoas pode aparecer aquelas placas, assim, ela fica bem vermelha aqui, porque é esse tensão, esse medo. Um ponto que chama atenção é que, diferente de alguns outros transtornos de ansiedade, quem tem a fobia social dificilmente vai ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, que é aquela sensação de que você está tendo um infarto. É muito comum que essas pessoas tenham até uma instabilidade emocional e uma explosão de choro ou de raiva. A pessoa não sabe argumentar que ela não quer fazer aquilo, que ela está com medo daquilo, e ela sai correndo para chorar no banheiro, para se esconder. Então, é mais comum uma instabilidade emocional do que uma crise de pânico. Mas é claro que a crise de pânico também pode acontecer em casos mais graves, quando essa pessoa tem que enfrentar aquele medo e ela não está conseguindo, mas ela está se sentindo obrigada e pode aparecer uma crise de pânico, mas não é o comum. E quais são os tratamentos mais indicados? O tratamento medicamentoso, ele vai ser indicado para os níveis mais graves, quando a pessoa está evitando muitas situações, e aí ela já não está mais nem conseguindo sair de casa, por exemplo, ela vai andar, ela tem medo de andar no corredor do shopping, porque vai que ela cai e o que vão pensar dela. Então, vai ficando cada vez mais grave, essa pessoa vai cada vez evitando mais as situações e restringindo a vida dela, a vida social, principalmente. Ou então,
Nesse exemplo que eu dei, a pessoa não vai no banheiro nem na casa das outras pessoas. Então, tudo tem que ser na casa dela, ela não consegue frequentar festas, frequentar eventos, ou tudo que ela faz tem que ser rapidinho. Então, acaba tendo uma limitação muito grande. Os casos de medicação vão acontecer para os níveis mais graves, e principalmente quando aparecem os sintomas físicos de forma mais evidente. O ponto central da ansiedade social, ele precisa ser esse processo terapêutico. O mais indicado hoje pela literatura é a terapia cognitiva comportamental, porque cognitiva vai trabalhar com os pensamentos, ideias, essa hipervalorização da opinião do outro. A opinião do outro é mais importante do que a minha autoestima, ou então a minha autoestima é muito negativa. Como eu me critico, eu não me aceito, eu não me acho adequada, eu acho que realmente todo mundo vai pensar mal de mim. Então, muitas vezes, essa pessoa, mesmo quando ela recebe um elogio, ela não consegue aceitar, porque a autoestima dela está muito baixa. Então, ela acha que ela está errada, ela acha que o que ela faz é ruim, e existe uma necessidade ali de se mostrar perfeito o tempo todo. Então, isso é a parte cognitiva, a parte mental. Aí, a parte comportamental é quando a gente vai fazer a exposição. Só que não adianta você falar para uma pessoa que tem medo de falar em público para ela sair fazendo uma palestra para 1.000 pessoas. Então, a gente faz um plano de exposição. Primeiro, a gente trabalha pensamentos e ideias e autoestima, e depois a gente faz esse plano de exposição de passinho em passinho. Por exemplo, a pessoa tem medo de falar em público no trabalho. Aí a gente pode combinar com ela, ela vai fazer uma apresentação do mesmo trabalho que ela faz todo dia, que ela tem domínio, para as pessoas da família ou para a melhor amiga. Ela começa a ir fazendo isso em ambientes mais seguros, para de passinho em passinho ela ir conquistando mais liberdade. Mas isso tem que ser trabalhado com essa diminuição da valorização da opinião das outras pessoas, porque o que eu penso de mim é mais importante do que os outros pensam de mim. Afinal, eu não mudo porque alguém acha mal de mim. Eu sempre dou esse exemplo às minhas alunas. Eu tenho um nível de chatice. Eu sou legal até um certo ponto, depois eu sou chata. Se alguém me chamar de chata, eu não fico mais chata por causa disso, eu continuo sendo a mesma coisa. Se alguém me chamar de legal, eu também sou mais legal porque alguém me chamou de legal. Eu continuo sendo legal no mesmo tanto e chata no mesmo tanto. Então, quando a gente consegue entender isso, que a opinião do outro não muda quem a gente é, o que a gente precisa, na verdade, é fortalecer o que a gente conhece, os nossos talentos, as nossas habilidades, entender as nossas dificuldades, aquilo que a gente não é tão bom, aquilo que a gente não tem de habilidade, vai ficando mais fácil fazer esse processo. Precisa ser a terapia cognitiva comportamental? Não, não precisa, mas desde que a pessoa trabalhe esses pensamentos, essa hipervalorização da opinião do outro, trabalhe a sua autoestima para fortalecer a sua autoestima, para voltar a se sentir segura e confiante, independente do que os outros vão pensar, e aí a gente tem que ter esse plano de exposição. Sem um plano de exposição, não existe melhora. Porque senão a pessoa continua evitando os ambientes, ela só vai acreditar que ela está bem, que é diferente dela realmente estar bem. Como a gente vai saber disso? Quando ela estiver nessas situações e ela não ter mais aquele medo exacerbado. Então, num primeiro momento, é melhor essa pessoa ser tímida do que ter fobia social. Então, ela pode até ter uma insegurança, ela pode até ter medo, pensar sobre aquela situação, mas ela consegue enfrentar. Mas para isso, a gente precisa fazer este plano de exposição. Você que assistiu esse vídeo até aqui, ficou mais claro para você o que é fobia social, que agora a nomenclatura certa é transtorno de ansiedade social? Escreve aqui nos comentários se você já passou por uma situação semelhante, se você conhece alguém que vive essas situações, e a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre transtorno de pânico.